Fernando, Mais um princípio? mais um princípio. Queres começar tu agora? Este é mais how-to. Como fazê-lo? Sim, saiba como pode tornar-se uma pessoa com abertura de espírito. Este princípio, este subprincípio, é um princípio mais de... Olha, nós falamos muito sobre pessoas abertas, pessoas fechadas, e o livro tem vindo a falar muito sobre isto ao longo do tempo, e a perceber como é que nós podemos, de alguma forma, estar abertos e estar disponíveis para a divergência e para o confronto. E ele aqui, de alguma forma, traz aqui um conceito de como é que nós podemos fazer isto. A verdade é que nós já fizemos também num outro podcast em que nós falamos sobre se fazer pergunta versus fazer uma afirmação resultaria, e nós discutimos muito sobre que eventualmente estaríamos a manipular e que eventualmente estaríamos a criar um bias. É no tema mente aberta, mente fechada. É no tema, exatamente. Que por acaso não vai, estamos com a mesma rua, mas foram em dias diferentes. Foram em dias diferentes. Então, neste ponto do como, saiba como, eu falo aqui de algumas coisas. Eu gostava de pegar, começar por pegar numa. Nós não vamos falar em todas, mas eu gostava por pegar numa, porque eu acho que é, na minha opinião, a mais importante, que tem a ver com uma coisa que tu tens também vindo a falar muito, que tem a ver com conhecer os seus pontos cegos. E esta ideia dos blind spots, que é o ponto C. E é muito interessante porque temos vindo a falar muito sobre ter mais informação, para podermos decidir de uma forma muito mais eficaz e de uma forma muito mais ágil. A metáfora que me vem sempre à cabeça é, eu não sei se são os burros ou os cavalos que utilizam aquelas palas. Ambos. E é engraçado perceber que eu utilizo muitas vezes isto em aula, em sala de aula. E nós hoje temos câmara, vai ser mais fácil mostrar e explicar, que é o que nós fazemos muitas vezes quando temos uma opinião ou uma certeza, é que a nossa visão, até a visão do ser humano, é, se reparares, no máximo 90 ou 120 graus. Sim. É isto. E é engraçado perceber que os nossos blind spots é toda esta dimensão. E se tu pensares bem, até como um exemplo de um ser humano, são muitos mais os teus blind spots do que aquilo que tu vês. E é engraçado perceber que no nosso dia-a-dia cada vez mais afunilamos esta nossa visão. Porque, como tu disseste muito bem, até noutros podcasts, nós queremos rotular. Estamos sempre a rotular. Parece que temos que colocar uma label em tudo. E no final do dia o que acontece é que já era pequeno, o teu ângulo de visão já era pequeno, parece que cada vez mais estás a afunilar o teu ângulo de visão. Estás a simplificar. Se olhares para menos lados, vês menos coisas que te causam confusão. É por isso que eles põem as palas nos burros e nos cavalos. Que é para eles não se aperceberem de tanta confusão e não ficarem instáveis ou não desobedecerem. Isto é toda uma outra conversa. E será que... Não, mas deixa-me pegar, porque eu acho que devemos ir por aí. E será que, de alguma forma, a nossa sociedade nos tende a afunilar para que nós possamos ser burros amestrados? Porque isto tem tudo a ver com o nosso... Tem tudo a ver com o facto de se de alguma forma nós estamos a apregoar que um dos princípios é saber como nos tornar uma pessoa com uma abertura de espírito radical, ter a consciência e a constatação de que eventualmente em muitos dos casos, ao ver um telejornal, ao ver os mídia, eu estou a tornar-me uma pessoa com mais blind spots. Sem dúvida. E então, se calhar não é só conhecer os meus blind spots, é ter também a capacidade de os colocar em causa e de colocar quem me tenta colocar esses blind spots também em causa. É uma conclusão? Não percebi, desculpa. Se é uma conclusão, se é... Claro que sim. Claro que sim. Eu acho, para já, que simplifica que a sociedade nos coloque com menor visão. Simplifica. Se nos simplifica a nós, até vou mais, se simplifica aos cavalos para poderem fazer o que nós queremos que ele faça, pôr-lhe palas, também, como é óbvio, é interessante para quem nos dirige, orienta ou nos deve regulamentar, que pondo-nos palas em algumas coisas ou habituando-nos a ter uma visão mais unidirecional, seja mais fácil de nos gerir. Eu não quero entrar em grandes
conversas sobre sociedade e etc, porque acho que tem menos a ver com isso. Mas acho que nós somos mais treinados para olhar numa direção do que treinados para olhar para 360 graus. Mas eu acho giro uma coisa que tu falaste sobre nós só vemos 100 ou 120 graus. A gente pode eventualmente consultar quais são os graus, mas são menos do que os que sobram. É verdade. Certo? E Certo. aí podemos estabelecer esse E- princípio. Sim. Mas há uma coisa muito gira, que é, nós temos pescoço. E como temos pescoço, se tomarmos ação na coisa, se assumirmos responsabilidade e decidirmos virar o pescoço, nós conseguimos ver praticamente 360 graus. Mas temos que tomar ação. Temos que ser ativos e não passivos na visão. E quando tu falas, isto junta-se totalmente com o que tu falaste, que é de sermos capazes de perceber que outras pessoas podem pôr em causa que nós não estamos a ver, então se não estamos a ver, embora falar com elas, isto chama-se virar o pescoço e conversar. Eu acabava aqui o podcast, António. Para mim está feito. Está resolvido o problema. Tá, eu gosto muito dessa. É muito gira essa metáfora. É um alvo de reflexão que me anima. Ainda bem que nós fazemos isto. É muito interessante porque, de facto, tem a ver com o nosso tema de como é que nós podemos nos tornar uma pessoa com abertura de espírito radical. Sim. E, na verdade, no final do dia, nós temos que fazer alguma coisa. Tem que partir de nós. Tem que ter Tem que ação. haver uma ação, tem que haver uma atitude. Sim. E o próprio princípio tem a ver com, eventualmente, percebermos que temos um pescoço Um pescoço. e que o podemos virar e que o podemos treinar e que o podemos malear e que podemos criar dele e podemos fazer um hábito e podemos o exercitar e podemos através da ação fazer alguma coisa. Isso é muito giro. Eu Ok. fechava este tema. Eu fechava este tema dos pontos cegos com essa ideia do Os pescoço. pontos cegos, acho que sim. Gostas de outro? Eu Podemos- gosto do... Isto é recorrente, mas se calhar vou voltar a trazê-lo, que é utilizar a dor como orientação de reflexão de qualidade. Nós já falámos disto noutros temas, não precisamos de aprofundar muito a questão da dor e de a dor nos permitir... Eu acho que aqui a dor é como despertador. Sabes? Despertador. E não... Ah, Um, ok. Não, a dor desperta, não é? Para a reflexão. Mas tu ias completar com alguma coisa. Não, ia completar. Não, mas eu gostei muito desse do despertador. Aconteceu agora. É mesmo assim, é mesmo assim. É engraçado que, à medida que eu vou falando com algumas pessoas que estão em dor, em determinados momentos, elas dizem, até numa visão mais espiritual e está-me a faltar a palavra, numa visão mais, Mais holística? mais holística, Ok. de receberem sinais, não é? E é engraçado perceber e trazer esta bússola orientadora, porque na verdade é quase como uma causa e efeito. Eu estou em dor, estou a fazer uma coisa, tenho uma causa e efeito, se continuo em dor, é porque eventualmente a minha bússola me diz para eu ir num outro sentido. Eu deveria ir de facto num outro sentido. E trazer aqui um dos princípios que ele fala muitas vezes: dor mais reflexão igual a progresso. Dor mais reflexão igual a progresso. E para nós termos esta abertura de espírito radical, de facto, nós também temos de estar disponíveis para não afastar a dor e perceber e constatar o que é que a dor nos traz para nós podermos nos orientar muito melhor. Porque a verdade aqui é utilizar a dor regularmente. Mas às vezes não é só utilizar a dor regularmente. Ou não é só utilizar a dor, é constatar a dor, aceitar a dor. E isto é todo um processo. Não é utilizar a dor, eu estou agora em dor e agora vou utilizá-la. Não é bem assim, não é? Nós temos Sim. que entrar dentro dela. Nós temos que estar em flow com essa Sim, dor. sim. Mas é um sinal. É a questão do Mas é um sinal. sinal. É um Mas é um sinal. sinal. Mas é um É um sinal. sinal e que nós devíamos fazer disso um hábito. Eu acho que com isto eu fecharia com a ideia de que tornar a abertura de espírito um hábito, ou seja, isto passar a ser uma coisa que é um jogo para nós, que é uma forma de estar, e tentar ao máximo que as pessoas com quem nos relacionamos o pratiquem, ajudar a perceber as vantagens, ajudar isto só a evangelização demasiado. Sou um bocadinho. Já aconteceu com pessoas eu fazer formações e aprender coisas novas e o argumento ser: tu estás diferente. Eu trazer esses novos conceitos e o argumento ser: olha, tu estás diferente. Tu já não eras o mesmo Fernando que eu conhecia. E isto faz-me trazer uma outra coisa, que é um dos últimos subprincípios, que é sabermos quando é melhor parar de lutar e ter fé
até nos próprios princípios. E ele diz aqui no final do livro que este processo de criarmos estes novos hábitos demoram cerca de 18 meses. E eu aqui que vou querer discordar. Eu acho que não demoram só os 18 meses. Eu acho que nós temos que estar tranquilos que vão demorar a nossa vida toda. Porque na verdade tu não consegues rodar o pescoço 360. E tu vais estar sempre a descobrir coisinhas. E não é só isso. Tem muito que ver com o ambiente onde tu estás. É que o teu pescoço aqui, neste ambiente, consegue ver perto dos 360, mas não consegue ver os 360. Mas tu tens sempre novos ambientes e novos lugares. E isso faz com que tu tenhas a capacidade de colocar também isso em causa. Então, é o hábito de, perante novas coisas, rodar o pescoço e tentar ver os quase 360. Tentar ver o máximo em novas situações. É o hábito. É criar o... Vamos trocar só a palavra hábito por princípio. Ok. É o princípio. Já tínhamos falado disso uma vez. É o princípio. É o princípio. Estarmos abertos a rodar, se o bem entendermos, o pescoço o máximo que conseguimos. E se doer um bocadinho, perceber se aquela dor é um princípio orientador para nos guiarmos de uma outra forma. Sentido? Eu diria até à próxima. Até à próxima. Obrigado por estarem connosco. Eu espero que vocês possam ter a oportunidade de acompanhar as nossas conversas com o livro Princípios, do Ray Dalio, o qual serve de inspiração às nossas conversas e pelo qual nos vamos guiando para comentar os temas. Eu espero que vocês nos continuem a acompanhar, coloquem questões e subscrevam o nosso canal, acompanhem-nos, comentem se for preciso. Obrigado.